Olá pessoal, aqui é o Danilo Pegoraro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a carta que o Freud escreveu para a mãe de um jovem homossexual. Então, o Sigmund Freud nos trouxe a teoria da psicanálise que pretendia explicar os aspectos mais profundos da existência humana. Ele tornou-se sinônimo de conhecimento sobre as complexas questões humanas, sobretudo a questão da sexualidade. O Freud foi o primeiro nos estudos da sexualidade humana, ajudando a iluminar o obscurantismo que insistia e ainda insiste em reprimir e violentar as pessoas através de padrões impostos pela sociedade. Em 1935, 4 anos antes do Freud morrer, ele já era uma sumidade no campo dos estudos da mente humana. O médico recebeu uma carta de uma mãe que pedia que ele a ajudasse com o seu filho. Na carta, após ler a carta, o Freud deduziu que o filho em questão era um rapaz homossexual e que a sua mãe queria ajudá-lo, queria que ele fosse curado. A resposta do Freud, isso há quase 100 anos atrás, segue precisa e fundamental e revela sua posição a respeito das orientações sexuais. Infelizmente, ainda hoje, nós precisamos citar tal escrita para combater o preconceito e a ignorância de algumas pessoas, para não falar muitas, da nossa sociedade. Então agora eu vou ler a carta que foi traduzida para o português. 19 de abril de 1935. Minha querida senhora, lendo a sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Chamou fortemente a minha atenção o fato de a senhora não mencionar este termo na informação que acerca dele me enviou. Poderia lhe perguntar por que razão? Não tenho dúvidas que a homossexualidade não representa uma vantagem. No entanto, também não existem motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe vício nem degradação alguma. Não pode ser qualificada como uma doença e nós a consideramos como uma variante da função sexual, produto de certa interrupção no desenvolvimento sexual. Muitos homens de grande respeito na antiguidade e atualidade foram homossexuais. E dentre eles, alguns dos personagens de maior destaque da história, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se esta fosse um delito. Caso não acredite na minha palavra, sugiro-lhe a leitura dos livros de Havelock Ellis. Ao me perguntar se eu posso lhe oferecer a minha ajuda, imagino que isso seja uma tentativa de indagar acerca da minha posição em relação à abolição da homossexualidade, visando substituí-la por uma heterossexualidade normal. A minha resposta é que, em termos gerais, nada parecido podemos prometer. Em certos casos, conseguimos desenvolver rudimentos das tendências heterossexuais presentes em todo homossexual, embora a maioria dos casos não seja possível. A questão fundamenta-se principalmente na qualidade e idade do sujeito, sem possibilidade de determinar o resultado do tratamento. A análise pode fazer outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e inibição em relação à sua vida social, a análise poderá lhe proporcionar tranquilidade, paz psíquica e plena eficiência, independentemente de continuar sendo homossexual ou de mudar sua condição. Se você mudar de ideia, ele deve ser analisado por mim. Eu não espero que você vá. Ele terá de vir a Viena. Não tenho a intenção de sair daqui. No entanto, não deixe de me responder.
Sinceramente, meus melhores desejos, Freud. Então, pessoal, ele escreveu isso há quase 100 anos atrás. E até hoje a gente precisa ficar explicando algumas coisas sobre a sexualidade para pessoas da nossa sociedade. Se a opção sexual do outro te incomoda, se 2 homens ou 2 mulheres se amando te dá nojo, se o casamento homossexual lhe causa repulsa, acredito que o problema não seja com os casais, mas sim com você. Trabalhe isso em sua análise ou em sua terapia para poder descobrir o porquê essa realidade externa homossexual afeta tanto o seu interno. Boa descoberta.